Você está assistindo a mais uma edição do CDPI Moving. Este é o canal de conteúdo em vídeo do CDPI Pharma, Centro de Desenvolvimento Profissional Industrial, o instituto de cursos de especialização e pós-graduação para o profissional da indústria química e farmacêutica. Em entrevista exclusiva durante uma masterclass do CDPI, Antônio Barra Torres, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, falou sobre a estrutura da agência e suas regulamentações. Ele começou pelo tema Importância do profissional farmacêutico. Eu não vou ousar falar sobre o juramento farmacêutico. Quando pesquisamos, verificamos que existem pequenas diferenças, segundo as fontes, mas chama muito atenção a importância da fidelidade à ética e aos deveres da honra, da ciência e da caridade. São talvez valores que, de maneira horizontal, de maneira transversal, atingem a todos os profissionais da área de saúde. Temos que ter muito apego às questões da ética, o comportamento ético para com os nossos semelhantes e procurando, claro, manter sempre o norte da ciência. E vejo nessa referência tão importante do juramento a questão da caridade. No Código de Ética, que temos na próxima imagem, o Código de Ética que professamos na Anvisa, nós já vemos ali grandes semelhanças com o próprio juramento do farmacêutico no sentido do compromisso. Compromisso é fundamental, temos que estar compromissados, e no nosso caso com a saúde pública. A excelência na prestação de serviços, ela só é obtida através, seria interessante manter isso, obrigado, ela só é obtida através da capacitação. Não existe excelência de qualidade sem uma capacitação bem feita, e é aquilo que observamos entre os nossos servidores, e justamente através disso buscamos prestar um serviço de qualidade ao nosso verdadeiro, único e maior patrão, que é o cidadão, a cidadã, é o povo brasileiro. O respeito à diversidade é algo que cultuamos fortemente na agência. A diversidade está presente em toda a nossa administração, sempre respeitada, sempre valorizada, e, como já disse, a integridade e o profissionalismo. É sempre bom lembrar que, em termos de missão institucional definida no ato de criação da agência, nós temos que promover a saúde da população e também identificamos ameaças a essa saúde. Estamos falando de um universo de mais de 215 milhões de brasileiras e brasileiros, o que torna uma missão de proporções tão grandes quanto o Brasil, proporções continentais. É interessante lembrar que a Anvisa ela foi a quarta agência reguladora a ser criada no Brasil, entretanto a primeira na área social. Então são agências co-irmãs, existem várias, aqui estamos ilustrando algumas delas, e na nossa trajetória estaremos celebrando no ano que vem um quarto de século, 25 anos de existência na atividade regulatória praticada por nós na agência. Então, quando nós utilizamos como referência o produto interno bruto, esse percentual é um percentual de mais de 10 anos atrás, quando ele foi mensurado, aproximadamente 22,8% a 23% do produto interno bruto. Isso é muita coisa. E o que se observou é que nos últimos 10 anos essa fatia cresceu. Estamos encomendando um novo estudo para termos uma mensuração perfeita, embora estima-se que atualmente a nossa atividade abrange aproximadamente 30% do produto interno bruto. São áreas as mais diversas. Nós temos os alimentos, nós temos os domes sanitários, os serviços de saúde, a área do tabaco, a área dos medicamentos, das vacinas, dos imunobiológicos de maneira geral, os portos, aeroportos e fronteiras, os agrotóxicos, enfim. É um leque de atividade muito grande. E nesse leque de atividade, a presença do farmacêutico é uma presença muito importante e é maciça, como veremos a seguir.
Para que se tenha uma ideia da presença da agência no território nacional, nós estamos presentes nas fronteiras, nesse imenso Brasil, as fronteiras aéreas, as fronteiras portuárias, e justamente buscamos, além das funções aduaneiras no que tange a questão sanitária, também as questões de vigilância sanitária nessas localidades. A nossa agência ela é vinculada ao Ministério da Saúde, como todas as agências são vinculadas a órgãos de governo, entretanto não há uma subordinação hierárquica. Somos agentes de Estado brasileiro, não do governo, do Estado brasileiro. E, claro, trabalhamos, nem por isso deixamos de trabalhar em sintonia. Temos que trabalhar em sintonia com o nosso ministério, nossa autoridade maior, ministra Nízia Trindade, e atuamos tanto na questão regulatória, regulando todo o mercado da área relacionada à saúde, com regramentos claros, regramentos que são sintonizados com o que há de mais avançado em todo o mundo, que coloca o Brasil, através da Anvisa, em constante também, mesmo patamar dos organismos regulatórios de todos os países do primeiro mundo, todos os países mais desenvolvidos. E, é claro, somos também os coordenadores do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Existem várias políticas. Nós temos a política pública que mais foi citada ultimamente, a questão vacinal, por exemplo, as campanhas de imunização, tudo isso perpassa a Anvisa quando nós analisamos e fornecemos aprovação ou não fornecemos, em algumas situações, para novas vacinas. Então, é um mecanismo pelo qual o Ministério vai estar sempre municiado, abastecido de insumos para poder praticar as suas políticas públicas, que é, lembrando, a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. A Anvisa, na questão de garantir a qualidade, a segurança e a eficácia de produtos ligados à saúde, ela propicia que o Ministério esteja sempre numa zona de segurança para dispor do que há de melhor e poder oferecer ao nosso cidadão. Então, nesse sentido, é muito relevante o papel da agência no fortalecimento dessas mesmas políticas públicas. A Anvisa ela é integrante de todos os organismos regulatórios mundiais, sejam os organismos, por exemplo, de harmonização de regras, de regramentos para inspeções de saúde. Nós somos membros plenos desse organismo. Outros organismos de nível mais estratégico, como a Coalizão Internacional de Autoridades Regulatórias em Medicina, onde o Brasil também é membro pleno e membro fundador através da Anvisa, e em particular neste organismo, que falaremos um pouquinho mais à frente, atualmente eu ocupo o cargo de vice-diretor. A minha superior, doutora Emer Cook, é também a presidente da Agência Europeia de Regulação em Produtos e Insumos de Saúde. Então o Brasil ele se encontra plenamente inserido no estado da arte internacional, e estaremos no ano de 2024, isso já foi acertado, sendo submetidos à inspeção pela Organização Mundial de Saúde para que a Anvisa seja considerada uma autoridade regulatória listada pela OMS. É o último título internacional que nos falta e assim que conquistarmos, esperamos conquistar como, digamos assim, um presente que daremos a nós mesmos no nosso 25º ano de vida, e será, na verdade, um presente à sociedade brasileira. É muito importante porque todo produto certificado pela Anvisa no mercado nacional terá plenas condições de ser utilizado nos programas da Organização Mundial de Saúde, sem a necessidade de uma nova inspeção pela OMS, na medida em que seremos, fruto do esforço dos servidores e servidoras da agência e da mercê de Deus, seremos também, claro, autoridades listadas, e isso vai ser para o nosso mercado nacional um fator muito importante. Nesse momento, inclusive, nossa ministra da Saúde encontra-se em Genebra em reuniões na OMS
estivemos nós em missão internacional em Genebra no mês passado, firmando o compromisso de estarmos prontos para a inspeção no ano de 2024, é o ano que vai coincidir também o meu último ano de mandato. Então espero, quando deixar o cargo em dezembro de 24, possa ter feito também, e ter feito não porque ninguém faz nada sozinho, mas enfim, ter participado, ainda que de uma pequena maneira, com o esforço dos servidores da casa, para que essa entrega seja feita ao Brasil. Em diversas entrevistas e reuniões de diretoria colegiada, o senhor já comentou sobre a necessidade de realização do concurso para a Anvisa, né? O senhor poderia nos resumir aqui a situação atual da agência e por que a necessidade de concurso é tão urgente assim? A questão do concurso público é muito importante porque a Anvisa atravessou durante a pandemia toda com o seu menor efetivo nos seus 24 anos para 25 anos de vida. Aproximadamente 1.600 servidores é o quadro que temos hoje, sendo que desses 1.600, 600 encontram-se já com mais de 30 anos de serviço em abono de permanência. Para aquele que está nos assistindo, não tem, e é natural que não tenha, o conhecimento desses termos de gestão, né? O abono de permanência é quando o servidor já cumpriu o período regulamentar para se aposentar, mas ele continua trabalhando por opção própria, interesse do serviço também, ele recebe um pequeno percentual, uma gratificação a mais. Mas são pessoas que podem, com justa razão, deixar o serviço público a qualquer momento. É interessante notar que durante a pandemia não fizeram isso. Se submeteram ao risco do contágio. Por que eu digo isso? Porque desses 600 que estão em abono de permanência, aproximadamente 450 são servidores de portos, aeroportos e fronteiras. Aqueles que estavam e estão no aeroporto, no porto, em contato direto com as pessoas e, portanto, durante as fases mais críticas da pandemia, estiveram sim sob o risco do contágio. Infelizmente perdemos algumas servidoras e servidores, esses verdadeiros heróis, juntamente com tantos outros heróis da saúde pública e privada brasileira que, por dever da profissão, expuseram-se ao risco, fazendo esse sacrifício máximo. A nossa maior homenagem a todos eles. Voltando ao tema, o concurso público visaria justamente permitir que nós tivéssemos hoje um quantitativo de pessoal necessário para continuar tocando com as nossas obrigações, os nossos deveres. Todas as outras formas de mitigar o problema, diminuir o problema, já foram usadas. Então, aquilo que podia ser terceirizado foi terceirizado. A questão da acessibilidade digital, por exemplo, a Anvisa sempre é a instituição federal líder quando são avaliados os quesitos de acessibilidade digital. Tudo que é possível realizar com o concurso, que é sempre bom, do estágio, por exemplo, nós temos, mas chega-se a um ponto que é necessário, é essencial o concurso, não há mais como lançar mão de outros recursos. Então, o concurso público é mandatório, é essencial, e nós esperamos do governo, com a maior brevidade possível, a concretização deste fato que eu penso que já compreenderam muito bem, e que precisamos sim ter o concurso de reposição desses servidores e servidoras. Doutor Antônio Barra, em sua opinião, quais foram os principais avanços da indústria nacional, né, farmacêutica nacional, nos últimos tempos, em especial nesse período de pandemia que o senhor esteve à frente da agência? Então eu digo que no período pandêmico, a atividade farmacêutica foi ao seu expoente nos dois grandes institutos brasileiros, isso de maneira mais significativa, não é? Na entrega de vacinas com qualidade, segurança e eficácia para o cidadão brasileiro, vacinas que estão no rol, no arsenal terapêutico do Ministério da Saúde até hoje, salvando vidas e fortalecendo a tradição vacinal brasileira, infelizmente tão golpeada pela atividade criminosa das fake news nos últimos anos. Mas o Brasil, ele retomará, se Deus quiser, muito em breve, os patamares vacinais que tinha no passado, que construiu com tanta tradição, tanto afinco,
nos anos passados. Doutor Antônio Barra, quais são as principais preocupações atuais da Anvisa no âmbito da indústria farmacêutica, em especial da indústria farmacêutica nacional? Quais temas o senhor considera que serão mais relevantes para a discussão no próximo ano de 24? Eu penso que justamente essa questão que abordamos agora há pouco, que é a questão que inclusive ela guarda uma relação muito clara com aquilo que o governo tem falado a respeito do fortalecimento do complexo industrial da saúde no Brasil. Falar de complexo industrial da saúde no Brasil sem citar o domínio completo do ciclo produtivo de medicamentos e de imunobiológicos não tem sentido. Então, é muito importante que as questões ligadas, inclusive aos aspectos mercadológicos, aos aspectos de mercado, principalmente no que se refere aos IFAs, sejam abordados e com a visão de que provavelmente, certos setores, principalmente esses ligados à base da pirâmide, aos IFAs, terão sim que ser objeto de uma atenção do Estado muito grande, porque a própria competição no cenário internacional é bastante complicada, na medida em que os dois grandes produtores, tanto China quanto Índia, em termos de precificação, praticamente colocam parâmetros difíceis de serem, de encontrarem uma competição por produtos de IFA oriundos de outros países. É um desafio que normalmente só se vence com uma atuação do Estado que entende, que entroniza o conceito da importância estratégica, da importância de soberania no sentido de dominar essa tecnologia em todas as fases do ciclo, principalmente quando, em situações como que aconteceu na pandemia, os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta precisavam ao mesmo tempo do mesmo produto. É nessa hora que instala-se uma situação que requer uma atenção muito grande, justamente para não deixar populações a descoberto. Essa foi uma grande dificuldade que nós enfrentamos. Então, penso que, tanto para o segundo semestre deste ano, o primeiro já está muito próximo do final, e o ano que vem, há o foco no quanto esse empurrão, esse incentivo ao complexo industrial da saúde passará também pelas questões do ciclo produtivo de imunobiológicos e medicamentos no nosso país. O Congresso Nacional é a casa, ou melhor, são as casas, a Câmara Federal e o Senado Federal, dos legítimos representantes do povo brasileiro, que lá estão através do voto direto. Então, são casas que têm o nosso maior respeito, a nossa maior consideração e com as quais nós temos toda a interlocução, todo o contato que é normal, que é necessário, que é republicano na nossa atividade. Então, frequentemente, somos convidados a participar de sessões públicas, de audiências públicas. Frequentemente temos pedidos de agendas de parlamentares, então os parlamentares vêm até a Anvisa e nos sentimos muito felizes assim. Eu penso que triste seria o dia que os parlamentares não nos solicitassem mais o apoio ou o contato. Então, primeiramente, o nosso respeito às casas legislativas do Legislativo brasileiro. Normalmente, quando ocorre alguma consideração da Câmara ou do Senado acerca de material regulatório, e diversas vezes nós recebemos pedidos de contribuições a projetos de lei, nós fazemos dessa maneira também bastante direta, bastante fluida, numa troca de informações com o Congresso Nacional para que os instrumentos, os projetos de lei, as emendas, enfim, obtenham um grau de qualidade o mais adequado possível.
Quanto à questão da temática, dos limites, eu penso que não há necessariamente um limite, ou seja, o Congresso, quando ele atua sobre temas que têm interação conosco, ou são temas regulatórios, eu realmente não me recordo de nenhuma vez em que não tenha havido antes um contato, o exaurimento dos canais de comunicação conosco. Até porque, como o próprio nome indica, né, o parlamento é o local onde se valoriza a capacidade de comunicar, discutir, defender pontos de vista. Então, eu acho sempre muito bom essa interação com a nossa classe parlamentar, que tem sido, ao longo do período que lá estou, bastante produtivo. Eu qualifico como muito bom. Temos ouvido ultimamente sobre a possibilidade de criação de uma agência única entre países da América Latina de vigilância sanitária. Em que pese seja uma discussão de Estado, o que o senhor pensa sobre essa possibilidade de uma agência única na América Latina? Poatão, o que temos a respeito dessa iniciativa não seria, pelo menos até o que sabemos até o presente momento, não seria uma agência única. Seria uma agência da área aqui da América do Sul, abrangendo países da América do Sul, mas não uma agência única e superveniente, por exemplo, com poderes que viessem a anular as agências de cada país. Esse é o contato, esse é o conhecimento que temos tido até o momento. Essa questão é uma questão, obviamente, que não pode ser decidida por nenhuma agência de nenhum país. Esses são entendimentos, são compromissos no campo do relacionamento, da relação internacional, são decisões de governos, são decisões de estados e que certamente terão aqui no Brasil o tratamento que será a nível de governo, a nível de estado e não ao nível da nossa agência. Como você bem colocou ao longo dessa conversa tão boa que estamos tendo aqui hoje, o reconhecimento da competência, das especificidades, da importância da Anvisa é um reconhecimento que perpassa, sim, o governo. Então, eu não vejo como um problema, eu acho que é uma iniciativa que ela não surge no Brasil, essa iniciativa vem do México, da Colômbia, de Cuba, enfim, são países que têm esse enfoque, possuem também suas agências reguladoras com as quais a Anvisa tem contato muito bom, a COFEPRIS no México, a INVIMA na Colômbia e a SECMED em Cuba. Estivemos em contato recente em Havana com a agência cubana em outubro do ano passado e entendemos que esse processo precisa ser, primeiramente, melhor compreendido e, é claro, a decisão final será sempre uma decisão das autoridades de governo. Eu penso que é um momento de melhor compreender eventuais pontos positivos ou não, para que, obviamente, o governo possa decidir melhor nesse sentido. Eu acho que qualquer iniciativa ela não deve ser de plano rechaçada, lógico, iniciativas republicanas, coerentes, precisam ser analisadas, mas o fato é que o patamar, o status que a Anvisa chegou, é um patrimônio público nacional e certamente será preservado. Qual conselho o senhor daria para quem gostaria de fazer uma carreira dentro da Anvisa, contribuir para regulamentações, supervisão de produtos farmacêuticos e serviço de saúde do país? Como que o senhor recomenda para eles poder ingressar na Anvisa aí, principalmente nesse concurso, né, que está à beira e tem que acontecer aí esse ano, tomara que seja esse ano? Quem desejar se juntar ao time da Anvisa, primeiro, parabéns pela decisão, com certeza vai ter muita realização profissional, vai se sentir realizado, vai ter um campo de atuação muito variado, muito grande, nunca terá monotonia absolutamente, vai ser uma vida repleta de emoções, de novidades e de um dia completamente diferente do outro, seja qual ramo for. O conselho que dou é que mantenha um pensamento bastante positivo, uma vibração muito positiva, se for religioso, que reze bastante para que saia o concurso, para que os nossos grandes gestores, os nossos governantes
se sensibilizem cada vez mais com essa necessidade e traduzam essa sensibilização em ação concreta, que a gente precisa da ação concreta, precisamos do concurso o quanto antes e, é claro, invista sempre na sua capacitação para que possa responder bem ao concurso. Para quem deseja se aprofundar no tema, o CDPI Pharma oferece diversos cursos voltados aos profissionais que atuam na indústria química e farmacêutica. Agora, se o seu objetivo é trabalhar na agência, o CDPI está realizando o curso preparatório Anvisa, especialista em regulação e vigilância sanitária. Com ele você estará preparado para ter sucesso no concurso que a Anvisa está lançando. Os cursos do CDPI Pharma são online e presenciais e abrangem a maioria das áreas do conhecimento necessário para o desenvolvimento de profissionais de alta performance. Conheça também os programas de pós-graduação do CDPI Pharma: P&D, Farmacotécnica e Produção de Medicamentos, Desenvolvimento Analítico aplicado à indústria farmacêutica, Assuntos regulatórios com ênfase internacional e CMC, Gestão da qualidade e formação de auditores para a indústria farmacêutica e indústria farmacêutica, conceitos, aplicações e atuações. Conheça também a programação completa de cursos de atualização em Company no site do CDPI Pharma.